Bem sincera, estar aqui não é uma tarefa fácil, não, porque quando nós falamos de testemunho, eu acho algo tão íntimo. Só que a palavra diz que através do testemunho a gente gera vida em outras pessoas. Porque através daquilo que o Senhor transformou a nossa dor, é através dessa dor que outras pessoas vão se levantar. E hoje estar aqui falar sobre isso, já falam com uma graça, a graça de Deus, a graça do Espírito Santo. Eu nasci num leito cristão, eu fui cristã desde pequenininha, Assembleia de Deus. Eu lembro daquela assembleia ainda que era homens do lado, mulheres do outro. Cantei em púlpito já. E eu me afastei da palavra do Senhor. A minha mãe, ela era daquela mulher que não podia nem cortar o cabelo. Eu me revoltava tanto por passar por tantas dores e eu dizia, ser crente, viver com dor, para que eu quero isso? E eu me afastei do Senhor e me tornei como Paulo, uma perseguidora da fé. Eu fui uma mulher que passei por abusos sexuais, abandono paterno, escassez, alimento. Eu lembro que minha mãe, hoje eu vejo que uma mulher forte, uma mulher que Deus levantou com tanta graça, que apesar de tudo que ela viveu, ela sempre nos alinhava à palavra de Deus. E eu digo que hoje eu estou vivendo o legado do pai dela, do meu avô. Um homem de Deus, que quando pequenininha ele orava aos pés da nossa cama. E minha mãe, por tudo que ela sofreu, por tudo que ela passou, ela sempre mostrou os verdadeiros princípios, da forma dela, né? Mas ela sempre me mostrou. A gente viveu um período de muita religiosidade, né? Mas graças a Deus, Deus entrou na nossa casa e mudou tudo, né? Meus irmãos, a maioria são cristãos, outros, né, não estão um pouco desviados, né? Eu digo desviado, mas ainda sim cumprem muitos princípios da palavra. Eu creio que um dia o Senhor vai transformar todos, né? Porque esse legado que o meu avô deixou, ele é um legado eterno, né? Hoje eu vejo os frutos dele, pai da minha mãe, a minha mãe, eu, os meus filhos, e com certeza verei os filhos dos meus filhos e os meus netos, né? Como eu falei, eu me afastei do caminho, fiquei muitos anos afastada de Deus. Fui para o mundo e o mundo me consumiu. Bebidas, vícios, pornografias, tudo que vocês possam imaginar. E eu entrei em relacionamentos que talvez não era o momento, não era para mim, né? Mas hoje eu sempre olho com muito amor a tudo que eu passei, né? Não culpo pessoas de jeito nenhum, porque pessoas, às vezes a gente transfere aquilo que a gente sente. Pessoas, não existe dor maior. A minha dor não é maior do que a outra. O outro também passou por dor. A outra pessoa também passou por dor. E até que um dia eu resolvi sair de um lugar que estava me machucando muito, né, com erro, saí com erro, com muito erro. E foi quando a minha vida assim, foi para um buraco que eu nunca imaginava viver. Com 2 filhos pequenos, um mais velho, eu comecei a buscar a Deus novamente, porque eu não aguentava mais viver aquela dor. Na verdade, isso antes. Eu lembro que antes, quando eu estava casada, eu já saía para bares com bebidas, chegava embriagada em casa e eu me olhava no espelho, eu ouvia o Espírito Santo dizer: isso não é lugar para você. Eu me sentia tão suja que eu tomava banho, eu me esfregava, porque eu não queria mais viver aquilo. E ali eu já estava vendo o agir de Deus na minha vida. E eu tive uma vida muito confortável, né? Com empregada, babá e tal. E de repente minha vida foi assim, ó. E eu falo que hoje eu viveria tudo novamente, né? Para estar no lugar que eu estou hoje, vivendo a graça do Senhor. E nesse período, foi o período que eu mais sentia dor.
Eu já tentei com a minha própria vida. Eu me vi um dia sentada na cozinha da minha casa com uma faca aqui. E ali eu ouvi claramente uma voz dizendo: leia Salmos, só que eu não lembro o número do Salmo. Se eu não me engano era 23, 21, eu não lembro. E em todo momento Deus estava ali. Um dia eu estava sentada no meu quarto e eu estava tentando me levantar, tentando ler a palavra, tentando ler a Bíblia, já na igreja, já tinha voltado para Cristo, já tinha me batizado nas águas. Aquele dia eu senti meu corpo levar tantas pauladas, tanta dor. Eu senti a dor de alguém me pegando, me batendo. Eu lembro que o celular estava assim na minha frente, eu não conseguia pegar o celular para ligar para o pessoal da Assembleia que me ajudava. Nossa, eu sou muito grata. Eles viviam dentro da minha casa, me ajudando, me discipulando. E naquele dia eu só consegui ligar, eu liguei para a pastora, eu lembro que a pastora Priscila, eu falei: pastora Priscila, me ajuda. Eu não conseguia respirar aquele dia. E eu saí arrastando para o meu sofá. E deitada no sofá, parecia que tinha alguém em cima de mim. E a minha porta sempre ficou aberta lá em casa, né? Justamente porque eu tinha medo de um dia eu não querer mais viver. E aquele dia, quando a intercessora entrou lá dentro, uma mulher da igreja, ligaram para alguém lá correndo. Quando ela botou os pés dentro da minha casa, até os porteiros, eu não entendia porque porteiro, eles não deixam ninguém subir. Aquele dia eu só vi ela entrando. Eu não sei o que ela fez, o que ela falou, eu só vi ela entrando na minha porta e ela disse assim: ó, você acabou de levar uma surra do diabo. O diabo tem tanta raiva de você, tanta raiva de você. E eu dizia: por que eu? E eu comecei a lembrar, desde quando eu era pequena, eu sempre via. Eu achava que eu era louca, mas eu sempre via. Eu via eles, que era uma legião, tentando contra a vida dos meus irmãos. Eu via entrando, saindo da minha casa. Eu sempre via e eu dizia que eu não era normal. E eu sempre fazia uma pergunta só, desde pequena, para o Senhor: por que o Senhor me colocou nesse mundo? Por que tem tanta raiva de mim? Por que o Senhor deixa eu passar por abuso, por tudo isso? E naquele dia ela me ajudou, orou, senti mais aliviada, mas mesmo assim era uma perseguição tão grande. Eu lembro que um dia também eu peguei meu carro, num desespero, meus filhos estavam no colégio, e aquele dia eu estava indo para a BR para dar com o meu carro na frente do caminhão. Quando eu estava indo para a BR, eu paro no sinaleiro, eu olho para o lado, eu vi um outdoor grande de uma igreja local aqui que teria um evento, e eu ouvi aquela voz: você vai estar aí. Eu virava, porque eu tinha tanta raiva das profecias, raiva das promessas, porque eu comecei, já desde pequena, a receber promessas. Eu ouvi, desde pequena, eu já recebia palavras do Senhor. Tem uma profeta na tua casa, Deus vai levantar a tua filha para um ministério muito grande. Eu tinha raiva de tudo aquilo que eu ouvia. E aquele dia, quando eu estava saindo com o carro, entrando na BR, eu recebi uma ligação. Uma amiga profeta me liga e disse assim: o que você está fazendo? Volta para casa. Eu falei: volta para casa? Como tu sabe onde é que eu estou? Tá por aqui? Tu me viu passar? Eu ainda briguei com ela. Ela assim: não, Deus me chamou para dizer: volta para casa. E eu não ouvi aquilo. Eu fui para a BR. Quando eu fui para subir na BR, a BR trancada. Aquele dia a BR trancada. E eu voltei, voltei para casa com muita raiva. E assim foi. O meu processo ele não foi uma tarefa fácil. Hoje eu olho para uma mulher e eu tenho tanta dor em ver uma mulher presa às artimanhas do diabo, né? E eu comecei a procurar, meditar, buscar a palavra. Eu comecei a ter sede. Mas sabe aquela coisa de iniciante, né? Ler a Bíblia e sempre transferir ódio na pessoa que te machucou, no teu abusador, no teu pai que te abandonou. Eu dizer: se fulano lesse isso aqui, isso é para fulano. Só que não, era para mim. Era para confrontar toda aquela dor que estava aqui dentro, para liberar perdão,
para dizer que sim, eu estou pronta para viver o processo do amadurecimento, do crescimento, do posicionamento. E cada igreja que eu ia era alvo de profeta. Eu tinha tanta raiva, gente, que teve um dia que eu estava numa assembleia, eu recebi 3 profecias no mesmo dia. Aquele dia, assim, eu fui arrastada. Saiu o cantor, ele estava cantando, ele veio na minha frente, ele se ajoelhou. Eu lembro até da música ainda, do Gerson Rufino. Vai passar. Sabe aquele louvor bem lindo, né? E quando eu vi, o pastor me deu uma palavra, aí chegou uma outra mulher, aquelas bem do coque ainda atrás de mim, ainda me pegou, me abraçou e ali soltou uma palavra também. E assim foi a minha vida, sempre fui alvo de profetas, né? E eu continuava tendo raiva por causa disso. Por que eu recebo tanta palavra e eu não vivo isso? E um dia, uma palavra mudou tudo. Eu estava num culto da Assembleia. A pastora daquele dia, ela saiu lá do púlpito, ela veio na minha direção, em línguas, orando, e ela veio com o dedo apontado, assim, ó, dedo apontado na minha direção. E ali eu não vi mais ela. Ali eu vi Cristo. E o Senhor falou, se posiciona, porque o que eu tenho para entregar para você exige posicionamento. E eu que questionava. Eu sou uma mulher que eu não saio de casa, uma mulher que estou buscando a Deus, uma mulher que não faço mal para ninguém. Por que não nada acontece? Que posicionamento é esse que Cristo quer, que Deus quer? E aí eu fui entender o que era o verdadeiro posicionamento. E nesse tempo, eu comecei a buscar tanto a Deus, eu comecei a ter tanta sede de transformação, sede de mudança, sede de tudo. Eu falei, se o Senhor me colocou nesse mundo, algo vai acontecer. E um certo dia, tudo foi dentro da minha casa, todas as experiências que eu tive foi da porta fechada. Eu sou muito grata a todos os intercessores. Assim, Deus ele me apresentou e me colocava em mesas com pastores e líderes. Eu nunca entendi porque eu vivia em mesas com pastoras. Assim, parece assim que eu tinha um imã com esse povo. Eu não entendia por quê. Né? E eu sempre me senti pequena, frágil, me sentia menor de tudo, dessas pessoas, envergonhada, tímida, não falava nem nada. Eu só ouvia, estava ali, né? Mas eu ia. Um dia eu estava deitada na minha cama, a pergunta que eu fiz por anos, desde o abuso, foi respondida. Naquele dia na minha cama. E aquele dia Deus me entregou dons de línguas, tive experiência de visões dentro da minha casa, tive experiência de receber um cobertor, um manto, aquele dia do meu aniversário que eu pedi água, adormeci orando. Eu tive muitas experiências com o Senhor. E aí eu entendi que o verdadeiro posicionamento é um relacionamento com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está aí, está do teu lado. Ele está pronto para te ouvir. Porque o Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele é Cristo, ele é Deus. E ele quer que nós conversamos com ele. Da mesma forma que eu estou aqui falando com você. Ele quer esse relacionamento. E é ele que vai te constranger, ele que vai te confrontar, ele que vai te relocar, ele que vai te posicionar, ele que vai te dar discernimento, sabedoria, ele que vai abrir seus olhos espirituais, ele que vai abrir seus ouvidos espirituais para você viver as promessas do Senhor. E hoje eu estou aqui vivendo as promessas do Senhor. Hoje eu sou uma mulher grata por tudo aquilo que eu estou vivendo. Mas eu já fui essa mulher que eu mandei meu próprio filho embora da minha casa. Eu mandei meu próprio filho embora da minha casa. E hoje ele é um homem de Deus. Ele não sai da igreja, é um homem posicionado. A gente tem um relacionamento lindo. Meus filhos têm um relacionamento lindo com Cristo, mas porque eu me posicionei. E posicionamento dói. Dói, mas eu creio que se o Senhor me levantou para viver as promessas do Senhor, eu não ficarei sentadinha aqui para gerar isso tudo somente para mim. Não. Eu quero transbordar. E eu falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor quer que eu cumpra, cura, tira todas as dores, todas as feridas. E hoje eu não sinto dor, dor da pessoa que me machucou. Muito pelo contrário, eu sinto misericórdia.
Porque é muito fácil a gente orar pelos filhos, mas quero ver você orar para o teu inimigo, aquele que te persegue, aquele que te ofende, aquele que te chama de tudo. Eu já fui chamada até de profeta do... Já fui chamada dessa maneira. Mas porque eu via que, hoje com o discernimento, eu via que meu posicionamento estava confrontando a outra pessoa. Porque a própria Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E hoje a minha missão é levantar esse exército de mulheres, sentinelas do Senhor, que vão levantar casa, reposicionar filhos, gerir suas próprias emoções, materializar as profecias do Senhor, porque quando eu recebi as profecias, quero voltar ali, de que muitos líderes e pastores vão sentar na minha mesa, eu falei, eu ria. Eu era igual Sara, eu ria da promessa. Eu ria, literalmente eu ria, eu tinha raiva. Eu já cheguei a ter raiva de Deus. Eu tinha raiva. Um dia eu estava na praia, eu gritei aquele dia igual uma louca. Eu tenho raiva do Senhor, porque o Senhor me deixa com dor o tempo todo. Eu não aguento mais isso. E aí pensa, a tua família toda, tudo, todo mundo se afasta de ti, família, amigos, tudo. Mas eu digo que é a melhor coisa que acontece na vida da gente, porque quando isso acontece, porque o deserto, ele não é um lugar de permanência, ele é um lugar de passagem. E é nesse lugar que nós somos testadas, nós somos restauradas por Cristo. Cristo foi parar no deserto, ele foi tentado no deserto. E aí quando essa promessa, essa profecia vinha, né, quando os líderes e pastores iam sentar na minha mesa, hoje eu entendo, hoje líderes e pastores sentam na minha mesa. Eu ajudo eles a reestruturar projetos, eu ajudo eles a realinhar as profecias, porque um dia eu estava na igreja e um pastor falou, a prosperidade de muita gente está na tua mão, você é igual José, você tem o dom disso. E tudo começou a fazer sentido, porque desde pequenininha eu fui líder da sala, eu era líder de handebol, eu era líder, né? Mas o diabo ele vem para distorcer a nossa identidade. Ele vem para tirar aquilo que é mais precioso. E deixa eu te falar uma verdade, ele é um mentiroso, ele é um derrotado. Ele está debaixo dos nossos pés. E quando eu entendi isso, eu dou ordem. Sai da minha casa, pega o teu lixo e vai embora. E é isso que você vai aprender a fazer. A dar ordem, a se realinhar. Eu desejo que você aprenda isso, a se realinhar, a se posicionar. Porque assim como eu, uma mulher que tentou tirar a própria vida, uma mulher que veio de muitas dores, hoje está aqui falando com você, entendendo que não é sobre eu, é sobre a graça de Deus, tendo um relacionamento com o Espírito Santo, porque ele está aqui, ele está chorando, ele é emocionado, eu sinto ele aqui. Ele tem emoções, ele tem sentimentos, ele se entristece com você, ele se alegra com você. E hoje eu falei para Deus, Senhor, atire-me como uma flecha, eu sou como uma flecha nas mãos do arqueiro. E por muito tempo eu dizia, sou como vaso em suas mãos, mas pode me moer, mas me reconstrói. Hoje, todas as rachaduras viraram cicatrizes. Cicatrizes essas que eu olho para outra mulher e falo que tem uma cicatriz do abuso, aqui tem uma cicatriz da humilhação, da falta de paternidade, do abandono, da escassez. Essas cicatrizes hoje viraram um testemunho para edificar a sua vida. E eu estou aqui para te dizer, Jesus te ama. E Ele precisa de você, Ele conta com você para levantar a sua casa, a sua família, para levantar a sua vida. Hoje eu recebi 2 mulheres maravilhosas ao meu lado, que estamos levantando. E se o Senhor se fez por nós, Ele vai fazer através de nós. E nós estamos aqui para estender as mãos para você, para te ajudar, te relocar. E que todas as promessas se cumpram, porque a palavra ela precisa ser materializada. Porque a Bíblia diz, lá em Abacuque 2:2, escreva a visão em tábuas. Você precisa escrever, e além de escrever, você precisa caminhar. Deus não entrega nada com as pessoas paradas. Ele precisa que você se levante. Eu sei que se levantar dói. Dói porque eu vivi isso. Mas é nesse processo que nós queremos estender as mãos para vocês.
e falar que se o Senhor fez na nossa vida, Ele fará na sua vida. Mas você precisa se posicionar. E posicionamento exige permanência. Não adianta você vir aqui, ouvir uma palavra, duas, e vai lá já pular no outro galho, porque a outra não falou isso. Não, você precisa permanecer naquela mesa que vai te confrontar, mas com amor ela vai te recolocar no lugar de filha. Porque é o Espírito Santo que vai fazer através de nós, que não somos nós. Nós só somos instrumentos na mão do Senhor hoje. Porque assim como eu, que saí arrastando, você também pode estar nesse lugar. Talvez você é uma ministra, talvez você é um profeta, talvez você é uma empresária, você é uma mulher que o Senhor quer entregar um bom esposo, que viveu um relacionamento tóxico, abusivo. Talvez você foi abusada, talvez você não consegue gerar. Mas entenda uma coisa, nós somos filhas de um Pai que pode todas as coisas. E se você crer, tudo irá se cumprir na sua vida. Então eu te faço um convite. Não se afasta do Senhor. Não se afasta do Espírito Santo. Ele precisa e Ele quer te ouvir. Às vezes ele chacoalha a gente. Ei, estou aqui do teu lado. Será que não está ouvindo? E seus olhos e seus ouvidos espirituais precisam estar abertos para estar sensível à voz do Senhor. E eu fecho esse testemunho dizendo que eu amo a sua vida. E eu quero que você caminhe conosco. Que você venha permanecer nesse lugar que nós vamos te confrontar, nós vamos te realinhar, nós vamos te ensinar. Mas eu tenho certeza que assim como nós, o Senhor vai fazer na sua vida, através de nós. Amém? Beijo, fique com Deus. Eu espero que esse testemunho ele venha para edificar o seu coração. Fique com Deus.